Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o padrão de projeto Builder, certo? Bem, a ideia, assim, de forma bem genérica desse padrão é, através de uma classe cliente, pedir a uma fábrica abstrata e dessa fábrica abstrata que faça produtos concretos. E quem vai, bem, uma noção básica aí de orientado a objeto, instanciar vai ser as classes filhas. Tanto é que na descrição desse padrão Builder fala que a instanciação fica a cargo das classes filhas, certo? Então, agora vamos falar do exemplo aqui que eu vou colocar, né? É uma agência de veículos. Ela, nesse caso fictício, tem três tipos específicos de veículos, que é bicicleta, carro e moto, certo? Bem, esse exemplo aí é composto de quatro classes, né? No caso, a classe cliente ou a demandante, ou em algumas literaturas fala director, a classe agência veículos, que vai ter como atributo dados, atributo privado, e ler dados, e o método ler dados, certo? Que vai ter como entrada o objeto dados, vai ser um objeto que vai ser o parâmetro de entrada, certo? Temos agora, né, para a fábrica, né? Temos a classe abstrata veículo, que é a ideia genérica que vai servir para os três tipos de veículo, que tem como os atributos e métodos protegidos tipo coreano, que vai ter os métodos CAD-veículo, que vai cadastrar cada veículo, e dados veículos, certo? Agora vamos às subclasses. Temos bicicleta, que terá como atributo privado o número de marchas e o 7 marchas, né? Que vai setar quantas marchas está na bicicleta. Carro. Agora vamos para a classe carro, que também é filha da classe veículo, né? Terá como atributo privado o número de portas e como método público 7 portas, que terá como parâmetro de entrada o número de portas. E a classe moto, que vai tão somente herdar os atributos e métodos da classe mãe. Esse de não colocar nenhum atributo ou método extra, certo? Bem, aí é, bem, assim, já dando um spoiler, né? Como eu falei, ao ser instanciado, a ser instanciada cada subclasse, o que acontece? Ela vai direto, vai ser transformada em um objeto, e esse objeto, como visto aqui nesse diagrama, vai se, digamos assim, é bem chulo mesmo, vai se transformar nessa variável dado, nesse atributo dados. Esse dados, como eu disse, ele não é uma variável estática, é um objeto. E nesse objeto, esse objeto, essa atributo dados, objeto dados, vai para essa classe lerDados, certo? Aí classe não, nesse método lerDados. Nesse método lerDados, vai destrinchar esse objeto e vai mostrar a característica de cada veículo, certo? Então, vamos à implementação. Bem, vamos à implementação. O que eu vou fazer? Né? Primeiro eu vou implementar a fábrica abstrata, né? No caso, abstract class veículo, né? Vou setar os atributos protegidos, protected, tipo e cor. Vou criar uma função protegida cadVeik. Aí nos parênteses terão os parâmetros de entrada, né? E principalmente eu vou criar uma função abstrata, certo? Chamada dados veículo. Essa função abstrata é que vai... Não, perdão. Vamos botar a meada mais certinho aqui. Essa função abstrata ela vai ser tão somente uma assinatura do método. É como se fosse uma interface, entendeu? Mas ela vai servir para que as classes filhas
a implementem. Aí as classes filhas vai implementar do jeito que for, né, for mais adequado a elas, certo? Como vai ser mostrado nas implementações das classes concretas, certo? Bem, agora vamos à implementação das fábricas concretas ou das subclasses ou classes filhas, como queiram chamar, certo? Bem, implementada a classe abstrata, né, veículo, agora vamos, né, implementar as subclasses, no caso. No caso, classe bicicleta extends veículo, né, vai herdar veículo, que é a classe mãe. Private, número de marchas, né, num marchas. Função pública, 7 marchas, terá como parâmetro de entrada cifrão underscore num marchas. Por que eu botei esse underscore ou underline, né? Justamente para diferenciar, assim, de forma bem leve, da mesma maneira de diferenciar, mas também de identificar qual atributo está sendo mudado. Não é obrigatório, mas ajuda muito na hora de programar. Certo? No marchas, this igual numa, que é o this, no marchas, que é o atributo, né? Igual a esse cifrão underscore no marchas. Certo? Aí no caso, eu vou colocar a função k de veículo, né? Vou botar k de veículo, né? Com U, ano e cor. Aí dentro eu vou botar o parent, os dois pontinhos, né? Que é um operador de definição de escopo. Que é de veículo, no caso, né? Fazendo uma referência ao método da classe mãe. Aqui eu vou colocar bicicleta, ano, a variável ano e a variável cor, certo? E uma outra função chamada dados veículos. No caso, eu vou colocar tão somente um eixo, né, que vai ser o tipo, aí vai ter o this, tipo, ano, aquela tripa, né, que vai conter o tipo, o ano e a cor, certo? E a quantidade de marchas também. Uma coisa um artifício interessante é na função set marcha, né? Eu vou colocar return this, apenas o this, sem nenhuma variável. Mas para que isso? Isso aí é um artifício de programação utilizado para utilizar métodos encadeados ou, de forma mais vulgar, né, métodos encavalados, né? Bem, e assim vai ser a mesma coisa com as demais fábricas concretas, certo? É isso. Assim, e bem, também como vê, né, no set porta da classe concreta carro, né, vai ser a mesma coisa das 7 marchas.
E na classe moto, como vocês vão ver, eu vou colocar tão somente a função CardVehicle, né, que vai puxar um método da classe mãe, e também a função dados-veículo, né, a função abstrata implementada. Certo? Ah, mais uma coisa. Na classe mãe, na classe mãe veículo, eu coloquei abstract class dados vehicle, né? Abstract function, certo? Isso foi um erro meu, né? Na hora de programar, mas mais à frente a gente vai corrigir, acho que na terceira parte do vídeo.